Tcharam, tcharam. Chegando para mais uma live. Ai, gente, bem-vindas, bem-vindos. Parararara. Começando a nossa live. E o papo de hoje, o tema que a gente escolheu, é um tema muito interessante que a gente aborda no vídeo do nosso canal e a gente queria ouvir de vocês. O que vocês acham da semana de 4 dias úteis? Sim, porque é o seguinte, eu não sei se vocês estão por dentro, vocês viram isso, mas tá rolando um estudo mundial. O pessoal vai nos países, escolhe empresas, convida empresas para testar como seria trabalhar, em vez dos 5 dias, 4 dias, ganhando a mesma coisa. Atenção para esse detalhe. Não é que você vai trabalhar 4 dias e seu salário vai cair. Não! Você vai trabalhar, ganhar a mesma coisa, mas em vez de fazer isso em 5 dias, você vai fazer em 4 dias. E aí o estudo está rolando no mundo inteiro. E aí, gente, tá dando bom. Os resultados estão sendo incríveis. Mas quem vai trazer isso é Francisco, resultados e tudo mais. Por quê? Porque ele foi até os Estados Unidos, conversou com a mulher, a pesquisadora que está cuidando dessa história, chama-se Juliet Shore. E ele bateu um papo com ela, fez uma entrevista, justamente para a gente entender melhor por que, como está funcionando e por que esse assunto é tão importante para a gente. Porque quando a gente vai ver no nosso trabalho, o que a gente vai fazer nas empresas, a gente pensa, se não reorganizar esse negócio, não vai ter jeito. A gente está enxugando gelo, entendeu? Tentando cuidar da saúde mental das pessoas dentro de um sistema que está mais para moedor de carne do que para sistema, entendeu? Então, Francisco, conta um pouco para nós. Bem-vindos todos que já chegaram, já chegou tanta gente, que E aí, tudo bem, beleza! pessoal? Boa Bem-vindos, noite. bem-vindas! Então, a gente teve essa felicidade de entrevistar a Juliette Shaw, né? E tem várias informações sobre isso. Mas teve uma coisa assim, logo que a gente chegou, que a gente começou a contar para as pessoas, conversar com as pessoas sobre esse assunto, né? Trouxe a entrevista, começou a compartilhar. E aí, uma pessoa próxima da gente compartilhou no perfil dela e recebeu algumas mensagens de pessoas incrédulas. Muita gente não acha que seja possível implementar no Brasil uma semana de 4 dias de trabalho. Né? As pessoas, não, não é possível. E eu fiquei muito curioso sobre isso. Por que será que as pessoas duvidam que isso possa funcionar no Brasil? Por que será que a gente acha que trabalhar só 4 dias por semana e folgar 3 só vai funcionar nos países do norte, né? Então eu fiquei muito curioso sobre isso, fiquei pensando, né, criando hipóteses na minha cabeça, né? Será que é uma questão cultural nossa? Será que é porque as pessoas ouvem isso e não acreditam que é possível, né? Será que é porque desconhecem a metodologia de implementação desse tipo de trabalho? Será que é porque a gente hum, nos falta fé na gente mesmo e nos patrões brasileiros? O que será que está por trás dessa desconfiança das pessoas? Consuelo, você tem alguma hipótese? Olha, eu não sei se tem hipótese, mas eu tenho boas-vindas para dar para a Rony, que chegou no começo. Oi, Rony! Que bom, querido, que bom estar aqui de novo. Olha, hipóteses. Situando quem chegou aqui agora, que nem Rony. Estamos falando da semana de 4 dias de trabalho, ao invés de semana de 5 dias de trabalho, com o mesmo salário. Eu acho, assim, é uma hipótese meio palhaçal, tá bom? É assim, eu quero dizer o seguinte, que as pessoas, elas estão tão acostumadas com o que já existe. Imagina que praticamente todo mundo que está vivo hoje vive essa semana de 5 dias, de 40 horas. Isso é como se para ela sempre foi assim e sempre será. E aí tem um lugar dentro delas que eu falo assim, não é possível. Isso Ah, é uma uma boa mudança muito hipótese, né? gigantesca. Medo do Essa é novo. a única É, hipótese que eu mesmo que o tenho, novo assim, seja sabe? Tipo, melhor, né? medo do Às vezes novo. dá medo. Medo, né? Pois é. Mesmo que o novo seja melhor.
Deve ser tipo quando você tem assim, você tá num relacionamento ruim, em vez de terminar, Fica porque você essa acha relação bom, você fica com tóxica, medo né? de repetir, entendeu? É um pouco isso. E aí você fica ali sofrendo em vez de experimentar coisa nova. Porque, Tá pelos dando gatos, certo, né? você vai falar daqui a pouco, Mas é tá muito dando louco isso, certo? né, de dar Gente, certo, funciona e tal, mas a gente acha que coincidência. pra gente não, assim. Eu fico muito preocupado com isso, com esse nosso preconceito com a gente mesmo, de achar que só os países do norte podem ter esse benefício. E aí foi muito legal, porque conversando com a Juliette Shaw, ela comentou, na hora que terminou a entrevista, eu perguntei se ela queria falar alguma coisa, ela falou assim, poxa, eu estou muito feliz que o Brasil esteja fazendo parte desse experimento. Por quê? Porque a gente precisa provar, isso é uma fala dela, a gente precisa provar que essas coisas boas não são só para o norte do globo, né? Isso é para o mundo inteiro. Imagina só a transformação que isso pode ter no planeta se a gente começa a adotar um outro modelo. Vamos trabalhar 4 dias, descansar 3. Imagina, você vai ter um dia para você fazer tudo que você tem que fazer, essa coisa de ir no mercado, ir no médico, encontrar os amigos, fazer uma compra, botar alguma coisa em dia, ir no banco, sei lá, qualquer coisa, né? Então, você tem um dia para isso. Então, né, isso organiza a vida. E sobram ainda 2 dias para você, né, do final de semana, que você faz o que você quiser. Então, eu acho que isso, do ponto de vista pessoal, eu vejo isso com muito bons olhos, né? Essa possibilidade. Ô, Rony, você está falando justamente essa pergunta, que a gente começou dizendo isso, quanta gente que está duvidando, né? Por quê? Porque a gente está fazendo hipótese, porque o pessoal está duvidando, será que vai pegar, se não vai pegar? Porque a história é assim, uma mudança desse tamanho. Então vamos começar com aquele dado seguinte, ó. Me ajuda, Francisco. A semana de 8 horas de trabalho foi instituída em Como que é? 1918, não foi isso? Que a gente botou naquela apresentação, se eu não me engano. Quer dizer, faz uns. A 1919. semana de 8 horas, de 40 horas. 8 horas, 1919. Então, gente, faz 100 anos que a gente aprendeu um O negócio. louco Faz foi que 100 quando anos isso que a gente aconteceu, o trabalha 8 horas por ministro dia, da agora que isso é Economia normal. francês tomou um baita de um susto porque a produção aumentou. As pessoas trabalhavam 16 horas por dia, 7 dias por semana. Aí quando veio essa lei, que já estava, sei lá, 40 anos transitando por ali, ninguém resolvia, ninguém pegava essa lei para fazer valer. Quando fizeram valer a lei, então as pessoas trabalhavam 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana na época. E a produção aumentou. E aí tem uma coisa para a gente aprender com a história, né? Assim, quer dizer, as pessoas começaram a ter mais tempo livre e elas vinham para o trabalho e produziam mais do que trabalhando até a exaustão. A gente sabe disso, a gente faz uma aula, a gente costuma ter 50 minutos de aula e 10 minutos para poder arejar a cabeça, né? A gente produz melhor assim. Então, essa é uma questão aí interessante para pensar. No passado deu certo, por que que não haveria de dar certo agora? Eu acho que uma outra questão que a gente deixa de lado, nesse vai pegar ou não vai pegar, será que vai dar certo, vai dar certo? Lúcia, eu já vou chegar na sua fala que você está colocando aí. Obrigada a gente conversar com a gente, tá? Enriquece tudo, é isso que a gente quer. É que essa coisa não acontece do dia para a noite. Vamos pensar nisso? É uma mudança que vai vindo, né? Então começa uma organização. Então, por exemplo, no Reino Unido, eles fizeram acho que 90 empresas. E a maioria vai continuar. Então, é devagarinho, não é que o mundo inteiro, de hoje para amanhã, corta um dia. Que eu fiquei pensando, Rony, você que tem clínica, como que vai fazer um dia da clínica fechada para atender os pacientes, né? Não é quem vai ser um dia da clínica fechada, vai ser 4 dias, uma pessoa, uma turma, depois tem um outro turno que trabalha os outros 4 dias, enfim, você vai ter que se adaptar para Não, e isso. Eu assim, pensei não são nisso. todas Você pode falar as de várias áreas que coisas também que já não conseguiram, liga, né, né? aplicar. Tem áreas que ainda não se sabe se vai funcionar, que eram áreas improváveis. Por exemplo, call Ó, o center, Rony, né? A misericórdia. princípio pensaram, não vai dar certo em call center. E tem empresas de call center que estão trabalhando isso e estão vendo resultado. Eles estão vendo se fecha a conta de uma maneira vantajosa.
mas tem funcionado, né? Então é interessante isso. Mas realmente não é para toda a área, é uma indústria, tem suas limitações, né? Ó, Rony, já tô querendo abrir domingo para atender. É isso, né, Rony? Ah! Mas voltando na questão da Lúcia, né? Que ela falou assim, ó, hoje as pessoas não se organizam nem para o home office. E aí tem uma parte interessante, que quando eu comecei a ouvir essa história, Lúcia, a gente ainda não tinha chegado no tema direito, aí o Francisco foi, né, para conversar, daí a gente foi entender, tem uma super Tem, preparação. Conta um não, é uma pouco, Francisco, assim, metodologia, assim, realmente, né? Assim, tipo, deixar, a gente ó, precisa precisa. transformar mesmo, e aí é processo, a empresa, a organização do trabalho. A empresa vai passar a funcionar de uma outra maneira, de uma maneira mais eficaz, de uma maneira que dê conta nos 4 dias de fazer tudo que você fazia em 5 dias. Então, há um aprendizado. Isso é muito interessante. Existem combinados que precisam ser feitos entre as pessoas da empresa. Existem estudos que precisam ser feitos para você entender quais são esses combinados, né? Existe uma troca de informação entre empresas da mesma área ou empresas que já passaram por esse processo, no sentido de você incorporar metodologias que funcionam em outros lugares e que economizam tempo, né? Ou de aplicar uma tecnologia que de repente você tem um concorrente que utiliza, que você pode incorporar e automatizar processos, facilitar a execução das tarefas. Então existe todo um aprendizado que ele é muito personalizado, isso que é muito legal, né? Quanto mais a gente avança assim, tecnologicamente, parece que mais vai se tornando relevante o valor que tem esse trabalho artesanal, esse trabalho que, né, vai na sua característica, atende à sua necessidade. E esse é um trabalho que vai muito nesse sentido, entendendo a realidade de cada empresa, de cada equipe, as necessidades de cada um, e aí é feita uma adaptação e um combinado. Depois desse processo, o que que você tem? Você tem uma produtividade mais alta. As pessoas com os combinados, com todos os novos processos, elas produzem mais em menos tempo. E uma regra que eu achei muito interessante é eliminar as tarefas menos produtivas, né? Então, um exemplo que é clássico, que a Juliette até cita na entrevista, é a Microsoft do Japão, que colocou um limite nas reuniões. As reuniões não podiam ter mais de 30 minutos ou 45 minutos, uma coisa assim. E foi revolucionário, né? Porque as coisas foram mais objetivas, as pessoas entenderam que era uma outra reunião, era um outro combinado. E é interessante isso, né? Quando você tem um combinado que regula as relações e as pessoas estão juntas nesse trabalho, as coisas tendem a funcionar, né? O combinado não sai caro, né? Então tem todo esse preparo aí que é muito interessante e que coloca a gente para se questionar um pouco assim, de como que a gente pode otimizar nosso tempo e ter mais tempo para a gente também, né? E não ser tão consumido assim, porque a gente acaba entrando numa roda de consumo aí que o nosso próprio tempo a gente consome, né? A Lúcia Francisco está falando aqui, ó, o conceito de prioridade tem que voltar ao correto, que hoje tudo é prioridade exatamente. Outro dia eu fiz um trabalho com um cliente que era aquela coisa, o que que é urgente, o que que é importante, as pessoas perderam, né? E aí vai chegando na tua lista assim, ó, tem que fazer isso, isso aqui também é prioridade. Então, essa é a história do estudo, que é, você não joga uma empresa do jeito que ela está andando normal, nesse processo, sem essa preparação, porque senão vai dar errado mesmo, né? Mas é legal essa ideia de que a gente pode combinar que a reunião é de tanto tempo, a gente pode combinar que prioridade é isso, aquilo. Então, o que que eles estão vendo, né? Estão vendo que se tiver um preparo, e esse preparo todo artesanal, como o Francisco falou, gente, a gente descarrega um monte de coisa e consegue pegar esse dia pra gente, isso que eu acho fascinante. Agora, uma coisa que eu queria falar para você. Peraí, deixa eu ver aqui a Lúcia tá falando, ó. Começa a reunião no horário, mesmo que só tivesse uma pessoa. Ah, pois não aceitava que as pessoas chegassem atrasadas. Pois é, e é possível até que essa sua gestora fosse conhecida, que ela disse que tem uma gestora que fazia isso, Pulete, essa mensagem. Pois é, daí pode ser que ela ai, ela é muito radical. Mas, gente, o tempo que a gente perde. A gente, quando faz workshops,
A gente botar lá, início, 9. Aí 9 às 9h10, atraso esperado. Eu fico louca com essa linha. Porque eu tenho que botar. Porque se eu achar que vai começar às 9, que não começa, né? Esses 10 minutos vão fazer falta. Mas eu falo, para que essa linha de atraso esperado? Será que a gente não pode começar às 9 mesmo? Então, eu Foi adoraria ter foi esse tipo tão de combinado. engraçado, E, nossa, porque não é falando hora, dessa gente. Tá coisa do bom esse horário, negócio de né? 10 minutos até Eu todo mundo fui lá chegar. entrevistar a Juliette e bom, é uma americana, uma senhora, né? Uma senhora super simpática, doce, você é uma delícia de pessoa, de estar junto, de conversar. Mas eu, antes de encontrar com ela, quer dizer, a gente só tinha trocado algumas mensagens, não tinha assim falado mesmo, né? E eu fiquei muito preocupado com os protocolos, né, de uma outra cultura, né? Então eu fui perguntar para as pessoas, peraí, mas com quanto tempo de antecedência eu tenho que chegar? Eu chego na hora, eu chego minutos antes? E aí foi interessante, porque eu tive assim respostas de 15 a 5 minutos antes, né? Cada um falava uma coisa, mas assim, ninguém falou chega na hora e ninguém falou chega com menos de 5 minutos. Então, é como esses combinados, né, que a gente está falando, assim, da cultura em geral. Mas aí cheguei lá, uns 7 minutos, peguei uma média, assim, cheguei, fui super bem recebido, é uma pessoa, assim, muito agradável e muito clara. É uma senhorinha, é uma Não, senhorinha para de ótima. elogiar ela, tô com ciúmes. Ah, Ah, mas fiquei com ciúmes. Aqui, ó, vamos fazer uma DR aqui agora. Então, outra coisa que eu queria aprofundar aqui é a história do artesanal. Veja, gente, esses 100 anos aí que nós estamos contando são 100 anos da nossa vida industrial, né? E esses 100 anos da nossa vida industrial transformados em tudo numas maquininhas que estão pifando. É interessante a gente recuperar esse conceito do artesanal, mas dá tilt. É outra coisa que dá medo nas pessoas. Como assim? Vou dar um exemplo. O home office. A volta ao trabalho, né? A gente fazer o modelo híbrido, não o home office, o modelo híbrido de trabalho. Todo mundo quer saber qual que é o certo. É melhor presencial? É melhor home office? É o híbrido? Se for o híbrido, o ideal são 2 dias, 3 dias, 1 dia, 4 dias. Todo mundo quer saber o manual, a fórmula. As pessoas não ficam em paz com uma solução para a empresa delas, para a equipe delas. Elas estão buscando. E aí você vai, tem palestra, tem livro, o que tá certo. A gente não consegue relaxar no artesanal. Olha, aqui pra gente funcionou assim. E, por exemplo, funcionou assim nos primeiros 6 meses. Aí a gente viu que precisa. Hoje a gente foi almoçar com uma cliente que ela disse: oiê. a gente tentou deixar livre. E a gente viu que a gente estava se perdendo nessa história. Perdeu cultura, perdeu um monte de coisa. Chegou o pequeno ser que habita essa casa. Eu acho que é momento da gente agradecer a Ariane e Thiago, que trazem o pequeno ser para casa todas as quintas-feiras para a gente poder fazer essa live. Obrigada, Ariti. Então, o artesanal, como é que vai ser para a nossa empresa? Porque a gente está acostumado. Todo mundo faz assim. O melhor é assim. Então, eu acho que é bacana ver essa palavra Então, voltando ao vocabulário aqui, ó. corporativo. Deixa eu ver o que o Rony. Aí, Benjamin! Boa noite! Vai depender muito do segmento para melhor adaptação de cada modelo. Acho assim, exato, Rony. Essa, essa, Segmento, e dentro essa do frase do segmento, Rony me fez lembrar de duas particularidades da histórias. empresa. Uma é de uma empresa que Hum, precisava de, acho que era empresa de tecnologia, uma coisa assim, e que estava enfrentando muita dificuldade para atrair talentos. Precisava de pessoas muito boas, muito especializadas, muito técnicas para fazer o trabalho, para tocar a empresa. E, e aí, quando a empresa entrou nesse programa para trabalhar 4 dias e folgar 3, todo mundo quis ir trabalhar lá. Então, atraiu muitos talentos e a empresa conseguiu fazer uma boa retenção também do que já tinha. que a Lúcia, pulei.
A Lúcia e o Rony estavam falando disso, mas cadê esse profissional capacitado? Ele Já tá faltando aparece, gente mandando, vamos fazer ele esse negócio. brota, né? Estavam falando Assim, disso. você Olha esse começa a dar dado, boas gente. opções, você começa a ter também boas opções. Acho que semelhante atrai semelhante, né? Nessa hora. E aí o cara que não tinha pessoas para trabalhar começou a ter as melhores pessoas do mercado, né? Então ele dá esse depoimento é muito interessante. E outro dado, e aí são esses estudos mais longos que estão acontecendo, de um ano, trata desses segmentos que têm mais dificuldade para fazer esse tipo de trabalho. Segmentos, por exemplo, de indústrias ou de a clínica, né, como o Rony estava falando, que você trabalha 7 dias por semana, não dá para fechar, não dá para parar, ou o call center. E essa é uma história de um call center que resolveu adotar, mesmo tendo que contratar mais gente, adotar o modelo de 4 semanas, de 4 dias por semana de trabalho. Por quê? Porque eles viram que eles passaram a ter menos gasto com a rotatividade do pessoal e com sinistros de saúde. Então, eles estão fazendo um estudo mais longo para ver se, no longo prazo, esse investimento em mais pessoal se paga através da economia com um plano de saúde e com rotatividade de pessoal. Por quê? Porque trabalhando 4 dias por semana, todo mundo quer trabalhar lá e ninguém quer sair. Então, você consegue reter as pessoas que você precisa e, no longo prazo, essa contratação de mão de obra a mais deve se pagar. É o que há indicadores, né, que são estudos mais longos, ainda estão acontecendo, mas há indicadores de que, mesmo em lugares improváveis, essa metodologia pode ser muito interessante, né? Então, acho que são duas histórias legais para pensar que há outras possibilidades. A gente nem imagina. A gente nem imagina, né, o que, que pode ter de novidade. Francisco, vou dar oi para a Betas, que ela veio dar oi pra gente antes da live dela. Ai, querida, que delícia. Não vai me inventar uma live toda quinta-sete pra gente ficar sem você, hein? Pelo amor de Deus. Hoje você não vai liberada, mas volta aqui, hein? Obrigada por você ter dado essa passada. Gente, é uma delícia a gente se encontrar aqui. Obrigada, querida. Mas, ó, aproveitando, você contou o caso aí, mas fala a lista para o pessoal que está ouvindo de tudo que eles já descobriram de benefício. Por exemplo, Não, então, do essa história ponto que de economiza vista, plano de eu saúde até pra peguei aqui, caramba. fala da Que pra, mais que eles conseguiram ver? assim, começando do ponto de vista pessoal, né? Então, você tem uma melhora de saúde mental, né? Foi observado nos testes feitos no Reino Unido, uma diminuição de 80% de estresse, burnout, né? Sofrimento psíquico relacionado ao desgaste, né, por conta do dia a dia, né, do trabalho, né? Burnout é trabalho. Então, melhor saúde mental, melhor saúde física, menos fadiga, menos ansiedade. Foram relatadas mais emoções positivas, menos emoções negativas, melhor sono, né? As pessoas hoje em dia estão com muito problema de sono, né? Menos fadiga, mais satisfação, né? E aí é interessante porque quando tem uma pergunta que eles fazem antes e depois, que é uma comparação com o período da vida dessa pessoa que ela teve a melhor produtividade. Então, antes do teste, fala assim: você se comparando com o melhor período que você trabalhou na sua vida, melhor período produtivo da sua vida. Hoje você daria uma nota quanto de 0 a 10? E as notas são sempre muito baixas no início do experimento. No final de 6 meses, as notas são comparáveis ao melhor período produtivo da vida dessa pessoa. As pessoas olham para si mesmas e falam: nossa, eu estou trabalhando tão bem quanto aquela época, os tempos áureos, né? Que eu trabalhava feliz, engajado, produtivo, né? Isso é que fazia sentido para mim. Então, esse resgate é muito sutil, mas eu acho que ele é muito poderoso no sentido de que a pessoa começa a encontrar um sentido no trabalho, né? Aquilo, ela começa a se sentir realizada com o próprio trabalho. Eu acho que isso cumpre uma função psíquica muito interessante e muito importante, né? Do trabalho ser um lugar onde você se realiza
e não um lugar onde você vai para sofrer só para pagar boleto, né? Então, eu acho que isso traz para a gente um outro prisma para a vida. A Lúcia deve já ter saído, mas ela tinha colocado um ponto que era as pessoas não estão querendo estudar mais, papapá. A gente vê muito desengajamento, muita falta de vontade de estar ali, de fazer qualquer serviço, né? Tem muitos fatores para isso. Um deles, que tem a ver com isso que o Francisco está falando, é aquela história. Eu fico aqui apertando botão, eu nem sei para que eu aperto botão, não sei o que vai fazer de diferença na vida das pessoas que eu aperto botão, mas tem que ter alguém apertando aquele botão, né? Então, como você faz para aquela pessoa se, né, sentir que ela é importante? Você conta para ela, ó, se você não aperta esse botão, não acontece isso, 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 isso. Vai dando significados, tem que resgatar, porque na era industrial, né, é como que era na era artesanal? A gente já falou isso aqui no dia que a gente falou do Walter Benjamin. Ué, eu sabia que se eu não tosqueasse as ovelhas, não tinha lã para fazer o tapete, que o pessoal da minha comunidade vende e que gera riqueza para todo mundo. Na era industrial, cara, aperta esse botão aí, aperta esse parafuso, você nem sabe para que vai funcionar, para que serve esse parafuso. Então, isso foi dando, assim, um deslugar, não existe essa palavra, pra gente, no mundo do trabalho. E aí, de repente, vem com esse estudo um cheiro, um sintoma, porque, gente, é tudo muito recente, mas dizendo, que o pessoal pode recuperar essa vontade de estar lá, essa vontade de fazer o que está fazendo. Isso é tão essencial, gente, porque tá ficando, o desânimo está sendo grande, né? O que mais, Francisco, que deu de positivos? Tem algum negativo? Acho que eu não te fiz essa pergunta. Você fez para ela? Não, acho que tem Você não pensou essas, nisso, né? mas Tem é alguma só dar coisa coisa negativa positiva. dessa Acho que história? a Tá dando só dificuldade coisa positiva. cultural e a dificuldade de alcançar certas áreas de trabalho, né? Como que a gente leva isso para uma indústria, por exemplo, né? Como que a gente transforma isso num direito global, né? Eu acho que essas são as Uhum, maiores dificuldades, né? Mas é uhum, isso que você fala da gente se conectar com o trabalho, né? Da gente se sentir capaz no trabalho, né? E eu acho que porque quando como psicólogo, né, como psicanalista, eu sempre tento olhar para o lado do ser humano, do indivíduo, da pessoa que está ali, né? E eu gosto muito quando eu vejo esses resultados que afetam a pessoa que está lá trabalhando. E dela se sentir mais capaz, se sentir mais potente, se sentir mais empoderada, né, da própria vida. Então, acho que esses são resultados muito legais, né? E se a gente consegue fazer isso nesse modelo que eles chamam de 100-80-100, essa então, nós estamos fórmula, falando né, desse que o assunto. pessoal está Tá. usando para divulgar, 100-80-100 significa 100% do salário, 180 a 80% 100. do tempo de trabalho, 100% de produtividade, né? E essa é a proposta, isso está dando certo no mundo inteiro. Atualmente, dois países do Sul estão fazendo seus testes, que é o Brasil e a África do Sul, né? E eu acho importante esse diálogo, acho importante a gente divulgar isso, porque as pessoas ficam muito descrentes ainda com essa possibilidade no Brasil. Assim, no Brasil não vai dar certo, não é possível, isso não vai funcionar aqui, né? E é importante dizer, não, pode funcionar sim, tem uma metodologia, tem uma forma de implementar isso, tem benefícios para todo mundo, ninguém sai no prejuízo, você ganha um dia a mais, você é mais feliz. Então, por que não? Por que que o bom pode, né, não pode ficar aqui no Sul também? Por que a gente precisa ficar sofrendo, sem experimentar coisas novas? Gente, a gente tá animado com esse estudo. Por quê? Porque ele pode representar uma mudança muito grande, a mudança que a gente acha que precisa ser feita. O mundo do trabalho, ele tá pirando mesmo as pessoas do ponto de vista da saúde mental, sabe? Aí, ó, Rony, eu não sei se o brasileiro vai Tem ter que ter maturidade. fé no nosso Rony, povo. vamos tentar primeiro. Pode duvidar, eu vou duvidar com você, vou duvidar com você, mas esse é o ponto, né? Assim, a gente sabe, né, Rony? Você trabalhou com a gente, maturidade emocional tá faltando para todo mundo. Esse é o nosso trabalho, preparo emocional para dar conta, mas
Isso é do indivíduo para o mundo, mas do mundo para o indivíduo, o mundo precisa propor outro A gente jeito de trabalhar. pode fazer Que o mundo assim. está pegando o Não é o indivíduo e brasileiro que precisa ter chacoalhando, é a máquina de maturidade, é o moer gente. pessoal da minha empresa, o Então, pessoal que trabalha comigo. É a minha equipe precisa ter maturidade para poder fazer esse esquema que vai ser bom para a gente. Se a equipe não tem, vamos trabalhar isso para a gente chegar nesse lugar. A gente trabalha, a gente chega nesse lugar, todo mundo ganha, todo mundo sai feliz. Eu acho que é por aí, porque né, é aquela imagem da gota de óleo no papel, né? Você joga umas gotas de óleo, aos poucos o óleo vai se espalhando e tomando, né? Então, é um convite mesmo, né? vai se Esse pensamento. espalhando. É um convite. E isso que você fala, eu acho que é uma coisa importante. Por quê? O que a gente estava falando aqui no começo da live. Nossa, o mundo inteiro mudar para isso? Nossa, gente, vai mais 50 anos. Mas, e quem mudar mais rápido? E quem mudar antes? E quem souber aproveitar? Então, é de pouquinho. Isso é uma coisa que a gente fala o tempo todo no nosso trabalho. É, a gente pega um pedacinho, assim, por exemplo, mudança de hábito. O que a gente sempre fala, gente? De micropassos. Muda devagarinho. Não resolve que se assim, esse ano eu vou fazer exercício físico, vou emagrecer, vou parar de fumar, e vou mudar minha relação com fulano. É muita coisa. Pega um pedacinho, quebra esse grande objetivo em pequenos pedacinhos para você atingi-lo com mais facilidade, para você não desanimar no meio do caminho. Sabe o que que Essa eu mudança, fico ela tem que ser pensando? em Assim, pequenos imagina pedacinhos só, também, daqui a né? cinco Assim, é de anos, pouquinho. a gente tem metade das empresas trabalhando 4 dias por semana, fazendo turnos de 4 dias por semana, e metade trabalhando 5 dias por semana. Eu te pergunto, onde estarão os melhores talentos? Onde estarão as pessoas mais profissionais? Trabalhando com quem coloca 5 dias por semana ou com quem oferece um turno de 4 dias? Né? Então, eu acho que há uma disputa, uma corrida aí também, né? Uma corrida pelo mercado dos melhores talentos, das pessoas mais profissionais, mais responsáveis, mais capazes de entender qual é a proposta do trabalho, da empresa, o que ela tem que fazer. Então, acho que abre-se uma possibilidade aí também de você atrair bons talentos, boas pessoas e ficar com excelência, né? Então, o Rony, você colocou aqui, ó. Mas como a Lúcia diz, né? Falta profissionalismo. A gente tem um problema de educação no país que é catastrófico. A gente não tá, as pessoas estão chegando muito despreparadas em todos os níveis. Despreparadas tecnicamente, emocionalmente, despreparadas para lidar com o planeta. Então, veja, ninguém está ignorando que isso exista, mas isso já é um problema. Isso já existe mesmo, né? Já está aqui no na nossa equação. Então, acho que é um pouco isso, assim, então, mas dentro dessa equação, o que eu vou buscar? Agora, acho que eu não entendi essa pergunta, assim, mas você não concorda que somos ou estamos muito imediatistas? Você quer dizer, assim, o quê, Rony? Imediatista, assim, Não, não eu acho entendi. que Você pode sim, eu acho que esclarecer pra eu não sei gente? se eu entendi, mas vamos falar sobre Ou isso, você né? entendeu, É Francisco? porque eu acho que sim, o mundo hoje é muito mais imediatista, né? Mas eu também penso que você fazer uma transição dessa é uma coisa do tempo de vida de uma empresa, de um negócio, de um crescimento. É quase imediata a mudança, porque é uma questão de meses, você transforma uma cultura, você adapta, você, né, já começa a obter resultados muito rapidamente. Então, acho que também é muito imediato. Acho que tem uma questão que toca num lugar muito íntimo, assim, do estabelecido, do conhecido, do rotineiro, disso que eu sei onde vai chegar já, eu não me exponho, eu não me arrisco, né? As mudanças são sempre muito trabalhosas, vão me tirar noites de sono. Eu acho que é lidar com esse desconforto da transformação o maior desafio. Mas eu acho que também, se a gente pensar, é um desconforto relativamente breve para resultados muito bons em um prazo que é relativamente curto. Agora, sim, às vezes a gente precisa tomar um fôlego, respirar, deixar passar o frio na barriga para embarcar num trabalho desses, né? Talvez aí o imediato é isso, não é tão gostoso quanto comer um É, pedacinho de o Rony chocolate que esclareceu o aqui. bem-estar vem na hora, né? Esse o bem-estar vem um pouquinho depois, e aí sim, acho que a questão do imediatismo talvez pegue a gente.
E o Rony, ele esclareceu aqui, porque eu falei, Ah, vamos mudar aos poucos, mas e aí ele falou, mas tá todo mundo imediatista, né? Não, quis dizer aos poucos, assim, não vai assim, tipo, vamos baixar um decreto, vamos fazer uma lei, agora as empresas no Brasil. Vai indo, quem tá pegando a onda mais rápido e um vai, como a gota de óleo, vai chegando com a outra gota de óleo e vai se juntando e de repente você tem uma massa X de empresas que estão nesse novo formato. Gente, chegaram pessoas maravilhosas aqui, novas pessoas. Só para situar, estamos falando da semana de 4 dias de trabalho. Você ganha os 5, tá? Mas trabalha só 4. E a gente está conversando sobre isso, que a gente foi lá entrevistar a mulher que está fazendo esse estudo mundial. E muito bem-vindos, chegou aqui a Ana, chegou a Psico sabe o que eu Jássica, acho que. Biane Ah, Siqueira, pode meu falar, querido, desculpa. bem-vindo desde Minas. E a Sandra, minha querida. Não, a Sandra, que gostoso que você está aqui com a Não, é que a gente, gente minha está aqui querida, conversando sobre bem-vinda, esse viu? trabalho da Muito Juliet Shore bem-vinda. e a Fala, gente não falou Francisco. quem é ela, né? Só para a gente deixar registrado na live, assim, então, Juliet Shore, ela é pesquisadora-chefe do 4 Day Week Global. Ela é professora no Boston College, ela é economista e socióloga. Ela já foi professora em Harvard, isso é uma informação que eu peguei em algum outro lugar. Enfim, e eu já tem esse trabalho, aconteceu no Reino Unido, foi um sucesso, aconteceu nos Estados Unidos e Canadá, foi um sucesso. É, Na Suécia, o governo da Suécia, dos Na países Suécia, nórdicos, né? Noruega, e Finlândia, se não me engano, também já utilizam, já implementaram essa metodologia e é um sucesso. A Espanha e Portugal estão fazendo esse trabalho. A Espanha, inclusive, o governo está financiando o pagamento do quinto dia para as empresas terem coragem de se lançar nessa iniciativa durante o período de teste. Então, com subsídio, é um Aí, convite né, mesmo, gente? né? Que Achei delícia, muito com legal isso. subsídio Fica a para dica, testar. governo federal, Ministério do Trabalho. Assista, E assista agora nossa Brasil live e e veja o que está África do acontecendo no Sul, mundo. né? Estão iniciando Ai, ai. esse teste. Bom, onde acontece é um sucesso, as pessoas são felizes, a gente tem mais tempo para viver e chega segunda-feira ou terça-feira, o dia que você for começar a sua semana, com muito mais disposição para trabalhar, né? Assim, Outro dia a gente foi num evento e uma amiga nossa, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou, propus para minha empresa. A empresa dela também é porte pequeno, médio, 25 os pessoas, e ela funcionários, propôs não para é? gente, que o pessoal Não não foi a quis, liderança. ficou com medo de fazer. Ou se você ela falou, né? A dona da empresa falou: vamos, gente, vamos experimentar esse negócio aí. Ó, vai ter que fazer uns negócios, porque é isso, esse processo de adaptação é um treinamento. Você tem que avaliar onde que tá comendo tempo das pessoas. Quando o Francisco falou, você vê as outras empresas, faz uns benchmarks, fala, pô, gente, eles resolvem isso em 3 dias, a gente leva 4, 5 dias. Então, tem esse trabalhinho mesmo. Mas, de novo, né? Como. Ó, o Rony Olha, perguntou eu quais sei de segmentos alguns, eu já não, estão não nesse vi teste. todos, Não mas eu faço sei ideia. Será que assim, o Francisco terceiro sabe? setor é super fácil implementar. Serviços, teve um restaurante que conseguiu implementar, né? O setor de alimentos é muito difícil, né? Mas conseguiram. Onde que eu vi que tinha mais? Tinha mais banco, tecnologia. Banco, tecnologia, assim, implementa-se isso com Banco. muita facilidade. Isso. Teve já empresas como call center que implementaram. Então, acho que eu me lembro agora de cabeça, assim, são esses que eu sei que implementou e funcionou muito bem, né? E o que me surpreendeu foi a história de uma cadeia de restaurantes conseguir fazer isso, né? Porque é isso, você vai precisar contratar mais gente. Restaurante é de domingo a domingo normalmente, né? E são vários turnos, é muita gente, então, e eles conseguiram e super certo, né? Ó, Francisco, o Rony falou, ó, quando você falou 180, 100, a coisa ficou mais interessante. Então, é o marketing, né? A narrativa. É isso, Rony. A gente tá conhecendo tudo isso, tá vendo, tá observando, tá torcendo, mas a gente ainda tem essa coisa. O que é que interessaria para as pessoas? Por que experimentar?
veja que essa fórmula te atraiu, né? Estava aqui assim, tipo, será, mas de repente falou, que esse é o ponto. Tem algumas empresas que eles viram que a produtividade até aumentou. O mais importante é, não caiu. Então, assim, não tem um prejuízo de produtividade, lucratividade, isso seria terrível, aí já não adianta. As pessoas estão mais felizes, mas a empresa não está conseguindo ir para frente. Aí não funcionaria. Mas o que eles estão vendo é isso, né? Que você consegue fazer e a empresa seguir. Sabe onde que Isso aí, a gente tem o melhor sabe dos onde eu mundos, vejo que no boas Brasil pessoas, pode boas ser empresas. uma Nossa Senhora. dificuldade? São aqueles segmentos de pessoas que trabalham com comissão. E abrir mão de um dia de trabalho significa um dia menos de comissão, né? E mas em geral também são Tipo um profissões corretor que de têm uma imóveis, flexibilidade essas maior. A coisas. pessoa meio que faz o próprio horário, sempre tem essas coisas. Mas são segmentos assim, profissionais liberais, pessoas que trabalham autônomos, empreendedores, para essa turma. Que é uma massa da população. Porque eu só pensei na gente também, assim, A nossa, gente, por que a a gente gente não não faz está nesse. workshops? É difícil. Aí eu acho que Só de essa é uma terça-feira. outra discussão muito interessante É, que diz respeito ao neoliberalismo, às ideologias de produção que a gente acaba consumindo. E é uma discussão muito grande e que vai falar de uma outra parte da população que não pode ser esquecida. Mas não é o tema de hoje. O tema de hoje é para quem trabalha, né, pessoal que é CLT, que tem direitos, né, não é o nosso caso, a gente não tem direito a nada, mas o pessoal que tem direitos, eu acho que a gente pode lutar por mais esse direito, porque é bom para o pessoal e é bom para a empresa, né? E a Julia Shaw tem uma hora que ela fala assim, ela conhece, e é incrível, ela é. conhece pessoas, grandes patrões, né, grandes donos de empresa, inclusive no Brasil, e ela fala, eles se preocupam com seus funcionários, né? Isso é uma frase que ela colocou lá. E é uma frase que me chamou muita atenção, assim, né? É importante isso, que você saiba que você tem um dono de empresa que se preocupa com os funcionários. O Rony colocou assim, ó, quando você falar de 100, não, ele falou assim, 180, 120 seria ainda melhor. Eu acho, Rony, Mas, que é mas sabe que é, capaz de 180, 120 chegar com essa história, sabe? Que essa satisfação, pelas duas coisas, pela satisfação que vai aumentando e eu vou ficando com mais vontade de trabalhar, e por essa história dos talentos. Você começa a pegar as melhores pessoas, a sua empresa vai crescendo chega, porque você tem os melhores com chega. você. Então, eu ainda Algumas acho que é empresas capaz de chegar nisso registraram um aí, aumento de viu? vinte Tô por bem cento de otimista. produtividade. Bem otimista. Mas essa não é a proposta. A promessa tem que Aí, ser Rony, cem, coloca 80, aí, 100. 120. Né? Mas algumas, dependendo do setor, né? Claro, porque senão. Então, porque senão a pessoa pensa assim, peraí, então eu vou ter que me matar por esses 4 dias. Não, então não é isso, né? É continuar na mesma produtividade. Bom, você falou que esse tema não era aquele tema do neoliberalismo e etc. A gente aproveita para dizer que vocês podem dar temas para gente falar na live. Esse é um drama nosso. Eu falei essa live da semana. O que a gente vai falar? E a gente queria tanto falar de coisas que interessam para vocês, sabe? Assim, o que está te interessando? O que vocês gostariam de ouvir? Então manda para gente. Pode escrever aqui agora se te der um tema. Qualquer assunto dessa nossa área toda de relações humanas, tem milhões de perguntas, né? Pode colocar. E se não der, agora eu não pensei, mas durante a semana você lembra? Manda pra gente, põe no inbox e manda essa pergunta. Ó, deixa eu ver o Rony. Isso que o Francisco falou é muito importante. O dono de se preocupar com funcionários. A todos, estamos iniciando programa assim de pessoas e cultura muito interessante. Acredito que é uma preparação para isso, nova forma de jornada de trabalho. É isso aí. Então, Rony, esse é o ponto. A todos é meio forinha da curva, né? É boa nisso, a gente sabe disso, a gente trabalha aí pertinho de vocês, né, o tempo todo com vocês, e a gente vê, tem um diferencial com certeza. Os donos são preocupados e são mais próximos, que é uma coisa que vai ter numa distância, né? Mas sempre tem mais para fazer. Boa noite, Luiz, que bom que você entrou. Eu vou te dar uma notícia, Luiz, você entrou no final. Ai, gente, a gente começa entre 6h30, entre 7h30, em algum ponto a gente começa, hoje a É gente isso começou aí. bem mais Muito cedo, bom. e aí vai Acho terminando importante a agora, gente nessa falar sobre sexta. isso.
compartilhar, divulgar, Então, Luiz, volta para a para próxima. as pessoas não terem medo de tentar coisas boas. Acho que se é Isso. bom, se é do bem, vamos lá. Vamos tentar. É, e a entrevista com a Juliette completa já está lá no YouTube. Então dá uma assistida, vê o que a mulher falou, a que está conduzindo o estudo, para conhecer mais. Muito obrigada por mais um dia juntos aqui. Uma noite gostosa de quinta-feira. Ah, isso, já mudei minha visão. Que legal, Rony. Bom, depois a gente conversa mais para a gente contar e ver como é que faz esse negócio. Muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, compartilharem, Tchau, escrever, colocar. É pessoal. uma delícia Até conversar semana com que vem. vocês. A gente se vê quinta que vem. Obrigada.